Bom dia, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo possam mesmo estar conosco nesse dia para aprender essa palavra tão maravilhosa que o Senhor deixou para nós. Bem, capítulo 9 do livro de Atos. Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor. Ou seja, a perseguição continua. E o destaque nesse capítulo 9 será a vida de Saulo. Esse homem que mais para frente nós vamos ver também que se chamava Paulo, mas que aqui no 9 ainda é cognominado pelo nome de Saulo. E esse Saulo, ele fica furioso mesmo, né? Pedindo ali para os sacerdotes cartas mesmo, para que ele pudesse mesmo assolar e prender aqueles homens e mulheres que andavam no caminho. Que caminho? Caminho era o que era chamado os cristãos naquela época. Eles eram denominados povo do caminho, né? E os hebreus, na verdade, o que acontecia com ele, que incluía até mesmo Paulo? Eles esperavam a vida de um Cristo, ou seja, um Messias que iria livrá-los, porém que ia assumir a posição de um trono. Por quê? Porque eles viviam ali sob o domínio do Império Romano, não é verdade? Eles tinham liberdade religiosa, mas eles eram um povo preso pelos romanos, né? Quem dava as últimas ordens ali era o Império Romano. Eles jamais poderiam admitir que o Cristo viria da maneira como Jesus veio. Um simples homem vindo ali de Nazaré, que nasceu de uma simples mulher, de um filho de um carpinteiro. Isso para eles era algo terrível. E Saulo, quando chegava aqui realmente a assolar a igreja, não era porque Saulo era mau. A verdade, Saulo era um homem muito religioso, sabe? Ele tinha literalmente zelo pela sua religião, ou seja, a blasfêmia que aquele povo falava, que Cristo era o Filho de Deus, que realmente veio para nos libertar dos nossos pecados, isso para ele era algo que ia totalmente contra a religião dele, a doutrina que os judeus seguiam ali naquela época. E ele lutava, não era literalmente porque ele era mal contra as pessoas, mas ele lutava para defender a religião dele. E se você for parar para pensar, a maioria das pessoas que nos perseguem não são pessoas do mundo, mas são pessoas religiosas, às vezes dentro da nossa própria igreja. Por quê? Porque elas acham que por elas serem alguma coisa, por elas saberem mais um pouquinho, elas não se acham dignas de serem comparadas com as outras pessoas. Não, porque eu sei mais, porque eu faço mais, porque eu isso, porque eu aquilo. E isso começa a gerar uma deficiência na nossa igreja, a qual Jesus Cristo está totalmente fora dela. Porque a salvação, ela é de graça, não é pelo que você tem ou pelo que eu tenho, não é pelo que você sabe, mas pelo que eu sei. Não, mas a verdade é que Jesus morreu por todos, independente do que temos ou que somos. E isso literalmente machucava Paulo. Mas justamente aqui no caminho, né, quando ele estava indo para Damasco, que Jesus Cristo tem um encontro com ele. E fala aqui que Saulo, ele caiu por terra ali no caminho, quando ele estava indo para Damasco, justamente para prender os cristãos. O que acontece? Uma luz forte brilha sobre ele, e ele vira e fala assim: quem é, Senhor? Porque ele sabia que aquela luz só podia vir do próprio Deus. E o próprio Jesus vira para ele e fala assim: Saulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meu Deus. Para vocês pensarem. Jesus fala para eles: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas quem que Paulo perseguia? Paulo perseguia os cristãos. Paulo não perseguia Jesus. Porém, Jesus Cristo habitava dentro daqueles cristãos através do Espírito Santo. Quando você persegue um filho de Deus, ainda que ele faça um monte de coisa errada, você está perseguindo o próprio Jesus. Por quê? Porque a pessoa, ela é salva automaticamente, mas ela não muda as ações dela. Como eu falei para vocês ontem, a partir do momento que a vida de Deus, o Espírito de Deus, ele ressuscita o nosso espírito morto, as nossas ações vão sendo mudadas a partir do momento que nós vamos dando vida à palavra de Deus. Ou seja, a salvação é imediata, mas a conversão da nossa alma é diária. Mas quando eu e você perseguimos um irmão, perseguimos um cristão por causa dos erros dele, a palavra de Deus fala aqui que nós perseguimos o próprio Jesus. Por quê? Porque nós somos um corpo. Você não tem direito de julgar ninguém, você não tem direito de condenar ninguém, mas você tem direito de se dispor para amar o seu próximo, para ensinar o seu próximo. Por mais que as pessoas façam coisas erradas, se você não está disposto a realmente ajudá-la, você tem que
fechar a sua boca. Certa vez o Senhor falou comigo, eu estava incomodada com uma situação de uma pessoa que estava fazendo coisas erradas, e o próprio Deus falou comigo: sério, se você não está disposta a curar aquela ferida, não toque o dedo nela. E exatamente isso que aconteceu aqui. Paulo, por que você me persegue? Eu não estou te entendendo. E aquele homem teve um encontro com Jesus ali, a ponto de que ele pensou ali naquele momento: meu Deus, tudo que eu sei não adiantou nada, tudo que eu fiz não adiantou nada, mas agora eu estou aqui vendo que a minha religião era vã, vendo que meu zelo pela religião era vã, vendo que o tempo lá que eu fiquei, porque Saulo foi criado aos pés de Gamaliel, ele tinha uma cultura, ele era um homem erudito, ele fala: meu Deus, nada disso valeu a pena, porque Jesus Cristo veio, ele morreu por todos, ou seja, mesmo por aqueles que não sabem nada. E a única coisa que ele precisava saber ali naquele momento era quem Jesus Cristo era. E nesse encontro que ele teve com o Senhor, ele verdadeiramente ficou sabendo quem Jesus Cristo era na vida dele. A palavra de Deus fala que ele não pôde ser conduzido, ele não conseguiu ir até Damasco sozinho, mas alguém teve que pegar na mão dele e levar ele para lá. De um homem forte passa a ser um homem totalmente dependente, mas um homem que o Espírito Santo de Deus ia usar poderosamente. Por quê? Porque ele reconheceu ali naquele momento a necessidade que ele tinha do Senhor, e a gente passa a perceber que ele começou a fazer tudo diferente. E ele foi conduzido pelo Senhor ali naquela cidade de Damasco, onde Deus levantou um homem para orar por ele, mas ele ficou 3 dias sem ver, ele ficou 3 dias sem comer, mas ele já orava pedindo para que o Senhor realmente mudasse a vida dele. E às vezes a gente acha que Paulo, ele foi usado imediatamente. Não, ele começou a pregar sim a palavra de Deus, mas ele foi usado poderosamente mais de 9 anos depois, quando ele verdadeiramente teve seu caráter tratado pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente vê que de perseguidor da igreja, ele passou a ser perseguido. As pessoas começaram a querer matá-lo, os judeus queriam matá-lo, os discípulos não confiavam nele, até chegar um ponto que os irmãos, sabendo de tudo isso, o acompanharam até Cesareia e enviou para Tarso, onde ele viveu um tempo verdadeiramente aprendendo a andar nos caminhos do Senhor. E terminando aqui o capítulo 9, a gente vê a cura, A cura de Enéas e também a ressurreição de Tabita. Mas algo que a gente sabe que Deus cura, mas ele cura no nome de Jesus Cristo. Se você vê aqui no 34, quando ele foi curar Enéas, o Pedro virou para ele e falou assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. Ou seja, os apóstolos curavam em nome de Jesus Cristo. Não se deixe enganar, precisamos pregar a Cristo, precisamos curar somente em nome de Jesus. Não existe outro que desceu do céu, amados, como se diz, a Bíblia fala que não existe outro que subiu do céu a não ser aquele que de lá desceu. Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Guarde isso no seu coração, porque somente ele é o nosso exemplo e vai nos dar a comunhão que nós queremos com Deus e a vida que nós tanto precisamos. Em nome de Jesus Cristo, medite neste capítulo, clame que o Espírito Santo de Deus fale com você, que você será surpreendido por essa presença maravilhosa do Senhor Jesus Cristo habitando dentro de você através do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que nós possamos vencer amanhã mais um capítulo, com a graça do nosso Paizinho lindo, porque Ele está juntinho, orando por nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus.